A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. As notícias com o jornalista Luís Soares. Cavaco Silva pede coragem ao Governo para avançar com reformas no país e critica o que diz serem forças de bloqueio da Assembleia da República, PS e Chega. O antigo Presidente da República, também antigo Primeiro-Ministro, apela à AD para que tenha visão de futuro, ambição e coragem política. Avisa que só com reformas estruturais vai ser possível travar o crescimento do Chega. É o que escreve num artigo de opinião no Semanário Expresso. Cavaco Silva reconhece que o contexto atual é difícil, mas pede Miguel Gato que o Governo responsabilize quem trava esse progresso. O ex-chefe de Estado pede ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro para que não se deixe aprisionar pelos problemas da conjuntura. No artigo de opinião intitulado "O dinheiro do Estado não cai do céu", Cavaco Silva deixa um conselho ao Executivo para que discuta as reformas no Parlamento imediatamente a seguir a apresentá-las aos eleitores e pede, por isso, firmeza e coragem ao Governo para reformar Portugal nos vários setores. Isto apesar de reconhecer que o contexto não é fácil. Cavaco alerta para as forças de bloqueio da Assembleia da República, PS e Chega. E vamos precisamente, Miguel, a essas críticas de Cavaco Silva ao partido de André Ventura. O antigo Primeiro-Ministro fala num partido com quem é impossível negociar e alerta que sem reformas e sem crescimento económico é o Chega quem vai sair favorecido. E deixa ainda outra farpa. Apesar de André Ventura tantas vezes referir Francisco Sá Carneiro como uma inspiração, Cavaco Silva está absolutamente convencido de que o fundador do PSD lutaria com todas as forças contra o discurso e também as ideias do Chega. E quanto ao PS, Miguel, que críticas faz o antigo Presidente? Cavaco fala num partido sem discernimento e que está enrodilhado em preconceitos ideológicos, sem qualquer vontade reformista. O social-democrata acusa o PS de falta de coragem para discutir as mudanças necessárias para que a economia portuguesa se aproxime das mais avançadas da União Europeia, mas diz também ainda ter esperança na mudança de atitude por parte dos socialistas. Numa espécie de apelo às principais forças da oposição, Cavaco defende que seria um grave erro para a economia portuguesa a interrupção da legislatura antes de 2029. Miguel Gato, e as ideias principais do artigo de opinião de Cavaco Silva publicado no Expresso, além do pedido de reformas ao Governo e das críticas ao PS e ao Chega, o ex-Presidente da República escreve também que o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, tem sido um garante da sustentabilidade financeira do país. E é com críticas de Cavaco Silva ao PS em pano de fundo que os socialistas se reúnem hoje em Viseu para o Congresso do Partido. A reunião magna surge numa altura em que há críticas internas à liderança de José Luís Carneiro. Mesmo tendo sido candidato único e reeleito com mais de 96% dos votos, há vozes que levantam preocupações sobre a liderança de José Luís Carneiro e sobre o futuro do partido quanto ao estilo de oposição. Por isso mesmo, esta reunião magna vai servir para definir a forma como o PS se posiciona em relação ao Governo nos próximos tempos. Miguel Viterbo Dias. Sem dúvidas quanto ao líder, numa eleição que teve apenas um candidato, o Congresso vai definir que oposição o PS quer fazer a Luís Montenegro. A pressão a José Luís Carneiro sobe de tom quanto à forma e se o PS ficar fora do tal acordo para o Tribunal Constitucional, a relação com os sociais-democratas pode mesmo mudar de figura. Numa reunião magna que quer discutir caminhos, alguns dos nomes que podiam acossar Carneiro não vão marcar presença, como a caso de Eduardo Cordeiro, que ainda assim tem vindo a público mostrar preocupação, tal como fez a eurodeputada Ana Catarina Mendes ao Observador, quanto ao estilo que tem sido utilizado. Não adotaria, mas é o estilo que o secretário-geral do Partido Socialista adotou. Isso não exclui e nem diminui aquilo que deve ser o papel do Partido Socialista na oposição, como lhe digo. Há tantos problemas para nós falarmos que mais do que estarmos a falar sobre a forma, é falar sobre o que é que vai sair do Congresso do Partido Socialista para resolver os problemas das pessoas. Ana Catarina Mendes na Vichy Soares, sobre a insistência no envio de cartas de José Luís Carneiro a Montenegro. O Congresso dos Socialistas que surge também depois de uma polémica viagem do líder do PS à Venezuela, que nem todos dentro do partido viram com bons olhos. No lugar do secretário-geral do Partido Socialista talvez não tivesse ido neste momento, mas entendo a sua vontade de
estar junto da comunidade. A eurodeputada do PS numa entrevista ao Observador. O Congresso arranca hoje, ao fim da tarde, com a intervenção de José Luís Carneiro. Amanhã é dia de eleger os órgãos nacionais do partido. Miguel Viterbo Dias, com a antecipação deste 25º Congresso do PS em Viseu, que começa hoje. Os trabalhos são abertos com o discurso de José Luís Carneiro, que está marcado para as 7 da tarde. E vamos antecipar este Congresso do PS no Explicador com uma entrevista a João Azevedo, presidente da Câmara de Viseu, eleito pelos socialistas. A Rádio Observador vai estar também em emissão especial durante todo o fim de semana para acompanhar esta reunião magna. Destaque agora para o conflito no Médio Oriente. Israel afirma que lançou uma larga vaga de ataques contra Teherão esta manhã. Tel Aviv fala numa onda de ataques que atingiram o terror do regime do Irão no coração de Tel Aviv. É o que indica um comunicado divulgado pelo Exército de Israel. Não há para já a informação oficial de possíveis vítimas ou danos. Não foi também divulgado que alvos ao certo estão em causa. Antes, o Irão já tinha confirmado uma nova vaga de ataques contra Israel e alvos norte-americanos nos países do Golfo. Donald Trump anunciou, entretanto, o prolongamento da suspensão de ataques contra o setor energético a pedido do Irão, e o Pentágono também está a avaliar o envio de mais 10 mil soldados norte-americanos para o Médio Oriente. E Luís, representantes dos Estados Unidos e do Irão podem reunir-se em breve no Paquistão. A informação é avançada pela Alemanha. É pela voz do ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, a uma rádio do país. O governante afirma que as duas partes têm negociado indiretamente. Adianta que esses responsáveis podem mesmo encontrar-se em breve. Donald Trump tem afirmado que o Irão está a negociar e que quer um acordo. Já Teherão nega negociações oficiais. Hoje, os ministros das Finanças da Zona Euro reúnem-se para debater o impacto do conflito no Médio Oriente nos preços da energia. 27 de março, hoje é Dia Nacional do Doador de Sangue, e para assinalar a data, o IPO do Porto lança uma iniciativa com o intuito de incentivar mais jovens para a dádiva de sangue. E é lá que está a esta hora a repórter do Observador, Maria Rego. Maria, vais acompanhar esta iniciativa que é sobretudo virada para os jovens, para os estudantes. Precisamente, uma campanha que junta o IPO do Porto, juntamente também com a Universidade de Trás-os-Montes, com o slogan "Tu és o tipo de alguém", para incentivar a dádiva de sangue. Para perceber melhor esta iniciativa, tenho aqui comigo a Juliana Ferreira, porta-voz dos estudantes da Universidade de Trás-os-Montes. E Juliana, começo por te perguntar como é que surgiu esta ideia. Bom dia, desde já muito obrigada pelo tempo disponibilizado para dar voz a esta iniciativa que nos é tão querida. Esta ideia surgiu no segundo semestre de 2025 e, curiosamente, em contexto de sala de aula, numa unidade curricular da Licenciatura em Ciências da Comunicação da UTAD. Portanto, tudo começou com um trabalho académico, em que, enquanto turma, tínhamos que simular sermos uma agência de comunicação e responder a um desafio que, na altura, mal saberíamos ser real. Portanto, a partir daí, houve essa vontade de ultrapassar os muros da universidade e dar vida a este projeto, e foi precisamente isso que aconteceu. A partir daí foram divididos entre os alunos voluntários grupos de trabalho, desde a criatividade à comunicação digital, e acredito que é uma parceria benéfica para ambos os lados, ou seja, para o IPO e para também a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Aqui o objetivo desta campanha é, por um lado, aumentar o número de dadores jovens no IPO do Porto, e quando falamos de jovens falo de uma faixa etária entre os 18 e os 40, mas também motivar aqui uma mudança de comportamento, ou seja, pretende-se combater a desinformação, mas também reduzir os receios que ainda afastam muitos destes jovens de dádiva de sangue, cujo processo é simples, é rápido e é precisamente isso que queremos transmitir. Outra coisa é que nós arrojamos um bocadinho aqui neste tema, que é as aplicações de encontros, precisamente para comunicar de forma mais próxima com os jovens, porque é uma referência bastante presente na sua vida, e lá está esta ideia do match, da ligação entre pessoas, tudo isto foi adaptado à dádiva de sangue para mostrar que é possível criar uma ligação real, com a diferença que esta pode salvar uma vida. Outra coisa é que esta campanha vai ter uma duração de cerca de um ano. Porquê? Precisamente para evitar picos pontuais e incentivar as dádivas regulares e consistentes no tempo. Vai ser sobretudo digital, porque a verdade é que é um espaço onde os jovens passam a maior parte dos tempos, mas também porque é o contexto em que vivemos, ou seja, cada vez mais digital. Vão a ser desenvolvidos conteúdos interativos e informativos, nomeadamente o jogo da verdade ou consequência, aqui num tom mais divertido e alinhado ao explicador, que é uma rúbrica desta campanha, precisamente para desmistificar aqui alguns mitos associados à dádiva, e pronto, vamos ter outras surpresas também pelo caminho ao longo do ano. E Juliana, há também aqui uma iniciativa para ajudar quem tenha mais medo de agulhas.
Precisamente, nós percebemos que o medo de agulhas é algo bastante comum e é transversal a todas as idades, mas ainda também nesta vertente do explicador foi feito um vox pop na Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro e percebemos que este medo de facto é bastante real entre os jovens e por isso, para tranquilizar aqui os mais receosos neste momento de colheita, fizemos playlists no Spotify com o tempo de duração média da dádiva, ou seja, cerca de 10 minutos. Qual é que foi a principal razão pela qual notaram que estes jovens não se dirigem neste momento até aqui para doarem sangue? Essencialmente pelo número de minuto que nos mostrou de jovens dadores. E lá está, eu acho que também vai um bocadinho ao encontro do medo das agulhas, também destes mitos que ainda estão muito por desmistificar e acho que também falta aqui uma relação emocional que até então não havia relativamente ao processo. Muito obrigada. Ficamos então com as palavras de Juliana Ferreira, porta-voz dos estudantes da Universidade de Trás-os-Montes, esta universidade que está aqui juntamente com o IPO do Porto para assinalar este Dia Nacional do Dador de Sangue. E a Maria Rego vai continuar ao longo da manhã no IPO do Porto, onde corre esta iniciativa para apelar à dádiva de sangue por parte dos mais jovens. São 8h11, daqui a pouco há novo episódio de Momentos de Glória. Primeiro, Luís, que outras notícias estão em destaque? Apesar do sustento orçamental acima das expectativas do Governo, o país pode voltar a entrar em déficit ainda este ano, um aviso feito pelo Ministro das Finanças. Ontem o INE anunciou um excedente em 0,7% do PIB, acima das previsões do Orçamento de Estado. Ora, em entrevista à SIC Notícias, Joaquim Miranda Sarmento diz que é mérito das empresas e das famílias, mas alerta para os efeitos das tempestades e da guerra no Médio Oriente nas contas públicas, promete transparência e rigor. O Governo recua na proposta de repor 3 dias de férias na nova lei laboral e faz mudanças no banco de horas individual, que passa a ser por acordo e com novas regras para saldar o trabalho extra. Informações avançadas pelo Jornal de Negócios e confirmadas pelo Observador, mas numa nota à Comunicação Social, o Ministério recusa comentar, esclarece que não se trata de uma proposta do Governo, mas sim o ponto em questão, as negociações com parceiros, incluindo a UGT. É um alerta da Associação Sindical de Profissionais da Polícia. A segunda esquadra de investigação criminal da PSP no Porto está a suscitar preocupações por não dar condições de segurança, saúde e dignidade aos profissionais que lá trabalham. A ASP alerta que o edifício já não reúne as condições mínimas de segurança e recorda que o local já foi abandonado por falta de condições. A Seleção Nacional fez ontem à noite o segundo treino em Cancún, na preparação para o jogo amigável frente ao México. Francisco Conceição foi o porta-voz da equipa, promete ambição, apesar de ser um jogo-treino. A partida está marcada para a madrugada de sábado para domingo, às 2 da manhã. Tem relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador.